Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, conforme a hora que nos escutarem e virem. Vamos hoje falar acerca, não propriamente de uma obra literária, mas de uma narrativa histórica que nos permite ter uma imagem mais concreta do ambiente semiótico que se vivia na colónia de Angola e adjacências, ou no Reino do Dongo e adjacências, no final do século XVI. Esta nossa história envolve, como se vê aqui pelo texto, um missionário, o Pero Rodrigues, que é um missionário jesuíta, foi visitante da missão de Angola em 1592-93, foi visitador da Companhia de Jesus para Angola, andou por Angola, o que significava na época a colónia de Angola, e depois partiu para o Brasil, chegando ao Brasil em novembro de 1594. Ali foi ainda companheiro do Brasil famoso Padre José da Anchieta, e depois fez a biografia do Padre José de Anchieta, que durante algum tempo se pensou que era a primeira biografia dele, é a segunda, e ele, aliás, beneficiou dessa primeira. Mas a nós o que nos interessa é que ele esteve então a visitar Luanda e Massangara, e enquanto por ali andou, deu um contributo bastante forte para o começo de uma escrita na colónia, que não sendo diretamente literária, tratava-se de uma história, de uma crónica, era, no entanto, próxima da literatura na medida que o género crónica, o género história, era considerado dentro do que se chamava as belas letras, portanto entrava ainda no espectro mais lato do que se chama literatura. Perdão. O padre Pero Rodrigues incentivou os jesuítas em Luanda a comporem uma história da Companhia de Jesus e da colónia de Angola, e essa história foi composta, ficou manuscrita há muito tempo. O próprio padre compôs uma história, uma crónica sobre a passagem dele em Angola, e, portanto, temos documentos aí, alguns deles produzidos por padres no Colégio de Jesus, e o Colégio de Jesus tinha seminaristas e padres, uns nascidos na terra, outros idos, a maioria, idos de Portugal, de Espanha, etc. Dos nascidos na terra, tínhamos os filhos de portugueses ricos, tinham enriquecido por ali, e geralmente constituíam casais mistos, e que habitavam em Luanda, na Sangara, e mandavam os filhos estudar no Colégio de Jesus, ou seja, no Colégio dos Jesuítas, da Companhia de Jesus. E tínhamos, portanto, uma segunda componente, que é a dos filhos das autoridades tradicionais, que tinham já percebido desde cedo as vantagens da escrita e, portanto, enviavam os seus filhos para que eles aprendessem as letras, para que aprendessem no ensino formal, para que se tornassem também sacerdotes, o que também era vantajoso, e depois funcionassem então nesse entrecruzamento, nesse lugar intermédio, onde se cruzavam pessoas e versões com formações culturais diversas, vindo de ambiências semióticas diversas, ou seja, de semiosferas diversas. Aquela que podíamos chamar a semiosfera da oralidade banto, e a outra, a colonial. O que vamos ver aqui é justamente um episódio narrado pelo padre Francisco Pero Rodrigues, e relativo a um outro padre, o padre Francisco de Gouveia, que era também português, foi para Angola, julgo que com o tal Dias de Novaes. E depois, em 1561 ou 63, ele estava no Reino do Dongo, onde educou
instruiu desde pequeno o filho do Angola, que veio a ser o novo sol, o novo rei, e este novo rei, alegando muito o carinho que tinha pelo seu padre, que ele chamava também de seu pai, o que aliás está de acordo com a etimologia da palavra padre. Então ele dizia que tinha muito afeto, muito carinho por ele, portanto não queria dispensá-lo, não queria que ele saísse de perto dele. Isto tinha uma dupla valência, portanto isto era ambivalente. Por um lado, o rei tinha o sacerdote junto de si, e isso lhe dava uma segurança, uma garantia de não ser atacado, na medida em que, apesar deste padre Francisco de Gouveia ter defendido a carta para o rei, ou para o governador, que se invadisse o reino do Togo, porque achava que a cristianização do reino não seria possível sem que houvesse uma dominação política por parte da autoridade colonial, logo ele mudou de ideias e começou a defender que não fizessem a conquista do reino do Togo, porque se a fizessem, a vida dele e dos demais portugueses que andavam por aqueles reinos corria riscos sérios e podiam mesmo ser mortos. Portanto, o rei do Togo, naturalmente, viu ali uma boa garantia de que os portugueses hesitariam pelo menos bastante em invadir o território, ao mesmo tempo que, acredito que fosse sincero o seu afeto pelo padre que o criou, e já vamos ver como, na sequência destes episódios, dá para perceber que ele tinha afeição pelo padre Francisco de Gouveia. Um aspecto interessante desta história, que não é, como disse já, propriamente uma obra literária, é uma crónica, é paraliterária, digamos assim, mas o aspecto interessante é que ela já nos dá sinal do português que se começava a praticar ali. Esta língua portuguesa que era praticada ali é uma língua que já mistura termos do quimundo, também do quicongo, mas sobretudo do quimundo, e os mete no português, embora ainda com muita necessidade de explicar o significado. Também o relato era feito para ser lido por jesuítas e autoridades em outras partes fora de Angola, portanto tinha mesmo que se traduzir as palavras. Mas o português que se falava já integrava essas palavras do quimundo, ou seja, era já o português angolano, quer pelas palavras de quimundo, quer pelas palavras de quicongo. Se nota que o português falado pelos portugueses que se radicavam em Luanda, em Massangaro ou em São Salvador, era já uma língua mista. E é sobre esta língua mista que vão começar a surgir obras que revelam uma personalidade cultural, digamos assim, também ela já misturada-se. Vamos ver isso na próxima anotação, quando falarmos das histórias que o capitão Cadorbeira transcreveu da oralidade de povoações como o Chiba, Massangaro. Agora o que vamos ver é como, por um lado, este português é já um português misturado, estou a falar da língua, esta língua portuguesa é já uma língua misturada, africanizada, naturalizada, por um lado. Por outro lado, como através desse português se veiculava uma narração e uma narrativa, da qual há um jogo simbólico, e esse jogo simbólico é uma espécie de confronto simbólico pelo domínio sobre um acontecimento num determinado lugar. Já vamos explicar isto melhor. Vejam agora só um exemplo do português de que falo, quando se diz aqui abaixo, por exemplo, falam daqui em cima, e depois dizem: tem água que se tira de poças que fazem no areal, a que chamam quicimas. Ora bem, aqui em cima ainda não está a tal ponto integrada a língua portuguesa que surge naturalmente no meio de uma frase.
mas diz que dá informação. A água que se bebe aqui é tirada das quicimas, ou quiximas. E depois dá-se a explicação. Ok, continuando na leitura, entramos no relato da morte do Padre Francisco de Gouveia, já resumi a história mais ou menos. Agora, importa-nos entrar diretamente no relato. Há um momento em que o Padre Francisco de Gouveia está lá, ficou lá 14 anos, no Reino do Douro, e bom, há aquelas movimentações dos portugueses, atacamos, não atacamos, respeitamos, não respeitamos, e o padre vai tentando fazer um diálogo entre, por um lado, a autoridade colonial, Paulo Dias de Novaes, por outro lado, o rei. Depois, há um momento em que o Sobra Vizinho manda uma embaixada ao rei do Douro, avisando de que ele estava a correr um risco muito grande, porque o padre e os portugueses que por ali andavam tinham, na verdade, a intenção de promover a invasão do reino e a conquista do reino. O rei, naturalmente, ficou incomodado, reteve um missionário, os portugueses que por ali andavam ficaram cheios de medo, claro, e, portanto, reuniram-se na igreja, foram rezar, pedir a Deus que provasse a sua, ou que defendesse a sua inocência, e depois resolvem ir falar com o rei. Então, vejam esta passagem agora. Ajuntou-se o padre com alguns homens de autoridade e bem atendidos na língua, e deram tais razões em contrário, que o rei, em mostra de estar satisfeito, tomou os embaixadores do rei vizinho, do Sobra Vizinho, e presos os entregou aos portugueses. Então eles foram convincentes, falaram com o rei do Douro, explicaram que não era a intenção deles que se invadisse o reino, mas sim que houvesse um acordo, que houvesse diálogo, que houvesse comércio. Mas é aqui o dado que nos importa para nós compreendermos como se estavam já a criar as condições para o surgimento de uma semiose de fronteira e de textos literários que tinham por sustento esta possibilidade de semiose de fronteira. Não se esqueçam, semiose significa significação mesmo. A semiose é a criação de significado. Portanto, tínhamos aqui condições para que se criassem significados e, portanto, textos que os veiculam, que eram significados que tinham valor ali e sentido ali, perante os dois discursos, ora convergentes, ora divergentes, que notamos na língua e que notamos, vamos ver agora, também, digamos assim, no discurso simbólico das duas autoridades, a colonial e a do Douro. Mas uma dessas condições é que houvesse pessoas que sabiam falar muito bem português e que eram bem entendidos na língua. Portanto, os portugueses tinham, junto com o padre, tinham ido para a igreja, rezaram as ladainhas e depois então resolveram alguns desses portugueses mais importantes ali no Reino do Douro, rapazes, portanto, que havia já portugueses, não padres, instalados no Reino do Douro e de autoridade, quer dizer, pessoas já com alguma posição naquele reino, às quais se dava alguma atenção, pessoas que já tinham algum poder, deduzo que económico e, portanto, poder de negociação, e que eram bem entendidos na língua. Ou seja, estes portugueses eram bilíngues, não apenas os africanos que com eles conviviam tinham de falar duas línguas, mas os portugueses tinham de falar duas línguas, aliás, eles tinham de falar quimundo, porque se não falassem quimundo não conseguiam negociar com sucesso. Então, este é um primeiro dado importante, para além do aspecto linguístico que já vimos, que é o de que os portugueses tinham de falar quimundo. E, portanto, aquela situação em que eles viviam e na qual, eventualmente, algum deles, ou algum aluno do colégio jesuíta, ou algum padre,
escreveriam, era uma situação de bilinguismo. Bom, a narrativa continua, estes homens da autoridade, bem entendidos na língua, falam com o rei, como se disse atrás, prende os emissários do rei vizinho, do sono vizinho, e manda e entrega-os aos portugueses, e ao fim de muitos anos e de cenas rocambolescas, não. O padre Francisco de Gouveia estava muito doente e, portanto, o rei do Douro, com alguma comiseração e com alguma pena própria, segundo ele dizia, entrega o padre aos portugueses, porque ele estava já muito doente e, portanto, naturalmente, terá pedido para morrer entre os portugueses, visto que ele era português, e o rei então o liberta, deixa partir. Quando o rei parte e vai para junto dos portugueses, portanto, numa zona por eles controlada, e fica ali doente, começam a tratar dele, os padres e os portugueses, os cristãos que estão ali vão rezando por ele, para que ele não morra, para que ele se cure, etc. Mas, entretanto, o rei, que o tinha por pai, dizia: este é meu pai, este é que me educou, não é? O rei manda também cantores e tangedores, ou seja, músicos, entre cantores e tocadores, músicos que vão andar, vejam aqui, que de dia e de noite lhe andavam ao redor da casa, cantando e tangendo, para espantarem a morte, que não chegasse ao padre. Portanto, temos uma situação dupla. Temos no mesmo território, no mesmo lugar, na mesma povoação, agora uma povoação controlada por portugueses, temos os cristãos a rezarem pelo padre, pelo corpo e pela alma do padre, e ao mesmo tempo, seguindo os costumes da terra, os enviados do rei do Douro, cantando e tocando, para que a morte não tomasse conta do padre. Temos duas crenças, duas linguagens simbólicas, sobrepondo-se no mesmo espaço, uma à outra, e convivendo no mesmo espaço. O que não quer dizer que tal convivência fosse pacífica. O que é que pode significar esta convivência? Vamos já debruçar-nos sobre isso. Depois, entretanto, o padre morre, estava realmente muito doente, morreu. Naturalmente que os portugueses e os cristãos ali, mesmo não sendo portugueses, fizeram um enterro católico, conforme a regras da Igreja Católica, mas o seu filho espiritual, digamos assim, ou seja, o rei do Douro, de acordo com os costumes, vejam aqui a frase, ao uso de Etiópia, chamava-se Etiópia a toda a África ao sul do Saara, daquela época. Então, seguindo o uso, no dia do seu enterramento, o rei do Douro mandou dar muitos bois aos portugueses para que o chorassem. Ora, no enterro católico não se manda assim muitos bois para as pessoas chorarem, né? Mas no Cobaritoco, no enterro tradicional, sim, manda-se muitos bois para serem mortos, comidos. Porquê? Porque a cerimónia do enterro é acompanhada também de refeição, de bebida, de cantos, ao mesmo tempo que de lamentos com as carpideiras, que é uma figura, as carpideiras é uma figura que aparece em muitas tradições ao longo do planeta, mas que ali tem uma presença muito, muito forte destes momentos de enterro. Então o padre manda entregar os bois aos portugueses para que os portugueses celebrassem à maneira da terra o enterro do padre. Ou seja, ele está a dar um recado também, de uma forma subtil, está visto que era um rei muito subtil, e ele está a mandar os bois como quem diz: vocês estão aqui na nossa terra, este homem foi meu pai e meu nome, vocês têm de realizar esse enterro de acordo com os costumes da terra. E eu estou-vos a enviar os bois para vocês realizarem o enterro de acordo com os costumes da terra.
Ou seja, há uma disputa simbólica sobre o acontecimento do espaço. Por um lado, os padres promovem o enterro católico, como descobre porque são católicos. Por outro lado, o rei está-lhes a dizer: não, aqui não é assim. Aqui é com bois, aqui faz-se um pombo, com baritão, aqui faz-se um pombo, e vocês têm aí os bois que é para se lembrarem que aqui o enterro é desta maneira, não é? E depois o rei do Dom toma aí uma decisão, que é de proibir, vejam bem a frase, mandou tomar os caminhos para que nenhum homem branco nem preto viesse mais daquele reino, do sol vizinho, para o seu. Pois ele achava que daquele reino do sol vizinho é que tinha vindo a causa da morte do pai que o criara, ou seja, do padre. Portanto, numa interpretação que está de acordo com a religião animista, genericamente assim chamada, com a religião local, o rei entende que aquilo foi, a morte nunca é casual, a morte é sempre determinada por alguém, há sempre um responsável pela morte, há sempre alguém que quis mal a alguém e, portanto, procedeu de maneira que esse outro morresse, por exemplo, através de algum feitiço, e, portanto, interpretando a doença, certamente, não está aqui referido, mas de acordo com rituais tradicionais, o rei concluiu que era esse soma vizinho responsável pela morte do padre Francisco de Gouveia e, portanto, proibiu o trânsito entre o reino vizinho e o seu reino. O que é interessante também aqui é ele dizer para que nenhum homem branco nem preto viesse mais daquele reino. Quer dizer que havia homens brancos e pretos circulando entre os reinos. Ou seja, quando hoje, por exemplo, há pessoas que afirmam bom, os portugueses tinham ali meia dúzia de populações, estavam isolados delas, o resto eram reinos tradicionais, portanto não havia contacto entre uns e outros, a cultura portuguesa não tinha presença significativa e, portanto, não há razão para falarmos em mistura de culturas ou contactos entre culturas, mas nós temos aqui precisamente um episódio que desmente isso tudo. Os tais portugueses, os tais brancos, andavam pelos vários reinos e falavam quimundo. Ou seja, eles próprios já se tinham misturado com as culturas das regiões e é claro que a gente não tira assim da cabeça tudo que tem lá e mete outra cultura dentro da cabeça, não é? Eles tinham aprendido quimundo, eles tinham aprendido os usos da terra, que tinham de respeitar. Eles, portanto, falavam quimundo, conheciam os usos da terra e andavam pelos reinos. Ao andarem nesses reinos, eles apreendiam e incorporavam a cultura local sem deixarem de ter a sua própria cultura. E muitos deles não dominavam a escrita, ou não dominavam muito bem a escrita. O que a cultura mais forte de muitos destes comerciantes era oral também, de moralidade portuguesa, de moralidade da Península Ibérica, da Europa, do Sul, mas eram também culturas orais. Então há aqui um intercâmbio de oralidades, previsivelmente, que nós não podemos acompanhar porque ficou na esfera da oralidade. E só mais tarde isso veio a dar sinais na escrita. E há aqui uma escrita que se vai firmando em português, mas num português que vai metendo palavras como Kishima ou Kishima, ou seja, que vai metendo as palavras do quimundo e vai trazendo notícia dos usos e costumes daqueles reinos e de como eles se sobrepunham aos usos e costumes da Igreja Católica ou se punham como abstratos um ao lado do outro, perante o mesmo acontecimento, perante o mesmo episódio e no mesmo lugar. Como se o rei do Dom dissesse: não, aqui vocês estão no meu reino, aqui isto faz-se assim. E os católicos faziam, no entanto, de outra maneira, porque diziam: não, nós somos católicos, nós fazemos assim. Então há aqui uma disputa simbólica, mas que nos demonstra, que nos prova que havia condições para criar um discurso de fronteira. Que discurso de fronteira seria esse? Justamente um discurso que vai agregando não apenas palavras de uma língua e outra,
mas também os elementos culturais de uma língua e de outra. É isso mesmo que nós vamos ver quando falarmos das histórias que o António de Oliveira de Catunega transmite e que ele escutou em Massangado e na Mochila e noutras povoações daquelas ali nas margens do Quanza. Esse será o nosso próximo episódio. E vocês subscrevendo o canal, assim que sair o próximo episódio, já sabem que ele saiu, veio então assistir para discutirmos isto. Ok, uma boa tarde para todos.